O que o mundo dos queijos, dos vinhos e das cervejas tem em comum? Para descobrir, eu, Bruno Cabral, mestre queijeiro faixa azul, chamei uma sommelier de ponta e um mestre cervejeiro de primeira para juntos fazermos uma verdadeira jornada por esses sabores e experiências tão incríveis. Vem com a gente, você está no Certificado Faixa Azul. Eu sou o Tarsis Patini, sou mestre cervejeiro, sou apaixonado pelo que eu faço. Eu penso em cerveja, acho que 24 horas por dia. Olá! Oi, Tarsis, como tudo você tá? Bem. Fizeram boa viagem, chegaram bem? Ótimo, chegamos Gostando super bem. do friozinho aqui? Tá bom, vou tomar cerveja. Bom, bem-vindos à cervejaria, bem-vindos também ao meu mundo, que é a cerveja. Legal, não conheço nenhuma cervejaria, tô afim de ver como Também, é que funciona tô isso. curiosa. Vamos lá então? Vamos embora. Bom, pessoal, aqui começa o nosso processo. Aqui fica o nosso armazenamento de água. Toda a água que nós utilizamos na produção da cerveja vem daqui. Mas a água precisa ser uma água especial? Como é que funciona? Precisa ser uma água boa. No nosso caso, nós compramos a água de um poço artesiano e mesmo assim nós temos 2 filtros para eu ter certeza que eu vou ter uma água para fazer um produto de alta qualidade. Sem uma boa água não fazemos uma boa cerveja. Bom, esse é o primeiro processo, primeira etapa da produção da cerveja, que é a moagem do malte. Aqui não é cevada direto, porque com cevada a gente não faz cerveja. Eu preciso dar um tratamento na cevada para ela virar um malte de cevada, que é rico em amido, que é o importante no processo de produção. Nossa, tem um aroma bem característico. Deixa eu ver. Vamos provar? Vamos. Crocante. É. Se você morder ele bem no meio, você já vê o amido que ele tava falando. Então, aqui é a sala de braçagem. Eu costumo dizer também que aqui é meu escritório, onde eu passo a maior parte do tempo. Depois que a gente fez a moagem do malte, vem o processo da mosturação. Nada mais é do que eu misturar esse malte moído com a água. Isso acontece nessa panela grande aqui. Como vocês podem ver, se vocês olharem aqui dentro, está acontecendo a mosturação. Pode ver que está bem turvo, bastante coisa girando. É nessa etapa que eu vou definir o perfil da cerveja. Teor alcoólico, eu defino o corpo da cerveja. E o lúpulo não vai aqui? Não, o lúpulo vai no processo mais à frente, que é na hora da fervura. É nesse momento que coloca o lúpulo, que ele é responsável tanto pelo amargor quanto pelo aroma da cerveja. Na cerveja, o amargor é uma qualidade, né? No queijo, ao contrário, é um defeito. Hoje em dia, muitas pessoas procuram exatamente o amargor na cerveja. Separei para vocês dois vão fazer uma adição de lúpulo hoje aqui na produção. Ótimo. Só jogar. Agora que a gente já terminou a fervura, vai ficar em repouso aqui por um tempinho e vamos preparar já o tanque para receber esse mosto lá. Vamos lá? E aqui a gente está na última etapa do processo de produção da cerveja, que é a fermentação e maturação. Aqui no tanque, a cerveja vai fermentar de 5 a 7 dias e vai ter uma maturação média de 20 dias, dependendo do estilo dela. Bacana que a gente está falando de novo, fermentação e maturação. O queijo, vinho, cerveja, eles precisam desses 2 processos para chegarem no momento ideal deles, né? Os 3 mundos utilizam muito matéria-prima viva, né? São produtos vivos. Rapaz, isso daqui tá espetacular. É um creme. Puro creme da cevada. Então é isso aí, vocês conheceram todo o nosso processo. Bora tomar cerveja de comer queijo? Oh. Vamos. O que eu vou servir para vocês agora de começo é uma Weiss, a cerveja de trigo. A característica dela, ela é bem leve e ela tem também um aroma de banana e cravo. Com certeza essa cerveja vai muito bem com brie ou com camembert, que é um queijinho suave também, untuoso. Acho que vão ser bastante complementares. Nossa, realmente refrescante, suave. A banana e o cravo entram no queijo, que se você provar só o queijo, ele não tem essas 2 características, né? E ela é a cara do clima do Brasil. Ela é leve, é refrescante, gostosa. Ela tem aquele gostinho de quero mais. Bom, essa próxima cerveja que a gente vai degustar é a nossa Amber Ale.
Devido aos maltes, a mistura de malte que eu uso, o malte mais caramelizado, ela tem uma tonalidade diferente e também um paladar mais caramelizado, puxando um pouco mais para o adocicado. Esse adocicado, esse caramelizado, né, que você citou, que eu acho que vai muito bem com o Gouda, no faixa azul, que ele também é um pouco adocicado. Acho que vai ser super complementar eles. Isso é bom nesse lance de harmonização, hein? Quando a cerveja e o queijo são bons, é fácil, viu? Nossa próxima cerveja, eu gosto de falar que é a minha queridinha, porque eu tenho um cuidado muito especial quando eu vou produzir ela. A nossa Oak Stout é uma stout, ela foi maturada com chips de carvalho embebido no rum e fava de baunilha orgânica. Eu tô meio na dúvida entre a harmonização entre o parmesão reserva e o blue cheese. Eu voto no parmesão. Eu acho que o parmesão também. Vamos testar? Vamos testar. O parmesão ficou baunilhado. Ficou muito bom. Uau! Essa tosta desse malte, ele acho que juntamente com a baunilha, acho que harmonizou bem legal. Foi a harmonização que eu mais gostei. Nossa, eu achei que ficou super bom. Juntos ganharemos. Juntos chegaremos lá. Eu acho que a gente tem que fazer um brinde a essa harmonização. Com certeza. Saúde. Saúde. O tamanho certo de um colarinho na cerveja são 2 dedos, porque vai manter a temperatura da cerveja no copo. Mas lembra, são 2 dedos assim, não é assim e muito menos assim.